Puxe o manche, segure firme! Rapazes! Um voo russo para Hong Kong está com sérios problemas. O outro lado! O outro lado! Para a esquerda, agora para a direita! A gravidade se tornou uma força mortífera enquanto a tripulação luta para evitar que o avião caia de 10 mil metros. Saia! Saia! Volte! O motivo de todo esse caos, um garoto de 15 anos está no comando. Para a esquerda! O solo está bem ali! We're not getting any oxygen. We have the terrain alarm. Even Tower Aero Peru 603. We are in an emergency. Mayday, desastres aéreos, brincadeira fatal. Essa é uma história real. As reconstruções baseiam-se em transcrições originais das gravações da cabine. Venha e sente em meu lugar. Piloto sendo filmado. Você tá filmando? É um passeio em família. Um orgulhoso piloto está levando os filhos na primeira viagem internacional deles. Mas em alguns poucos minutos, suas férias irão se transformar em uma assustadora luta pela sobrevivência. Segure o manche! Segure! Volte! Volte! Os investigadores ficaram chocados. Para a esquerda! Estou virando! Como um garoto de 15 anos acabou no assento do comandante pilotando uma aeronave nova. Para o outro lado! Volte! – 22 de março de 1994, Moscou. Eldar Kudrinsky, de 15 anos, está viajando para o exterior pela primeira vez. Ele precisa de tudo o que tem. Eldar, seu tio Volodya já está esperando. Eu já tô pronto. Mas essa não é uma criança comum. O pai de Eldar é o comandante Yaroslav Kudrinsky, piloto de linha aérea internacional. Na Rússia, isso significa fazer parte de um grupo privilegiado e ter acesso a luxos com os quais a maior parte do país só pode sonhar. Ah, o comandante está aqui. Agora podemos decolar. E aí, tio Volodya? Oi. A Aeroflot permite que as famílias dos pilotos viajem uma vez por ano com desconto. Por isso, o comandante Kudrinsky está levando seus filhos em umas férias de 4 dias em Hong Kong. Mãe, não vai caber. Qualquer um pensaria que vocês vão viajar por um ano. Nós dois adorávamos viajar. E as crianças também. Eles adoravam conhecer novos lugares, aprender coisas novas. Então surgiu uma oportunidade de acompanhar o pai. E eles a agarraram. Eldar e Yana não são os únicos embarcando no voo 593. A maior parte dos 63 passageiros são homens de negócio de Hong Kong e Taiwan, buscando oportunidades na Nova Rússia. Outros, como Adrian DeVille, vieram de Londres, voando pela Aeroflot, pois ela oferece conexão mais barata para a Ásia. Ele é gerente de uma loja de câmeras fotográficas no norte da Inglaterra e tem paixão por aeronaves. Na verdade, ele está indo passar 2 semanas de férias em Hong Kong para fotografar o novo aeroporto que acaba de ser construído. Ele iria até onde conseguisse. Se ele achasse que havia um bom aeroporto em algum lugar do mundo, ele faria de tudo para chegar ao aeroporto apenas para tirar algumas belas fotos. E a viagem a Hong Kong nasceu dali, pois ele queria ver esse aeroporto novinho em folha, um feito da engenharia na época. Mark Newport é britânico e promotor de esportes e mora em Hong Kong. Mark estava no exército, nas Forças Armadas. E ele foi a Hong Kong e simplesmente adorou o lugar. E se casou lá. Ele escolheu a Aeroflot. Eu nunca tinha ouvido falar porque era um voo barato para casa. Em 1994, a Rússia está em um estado de grandes mudanças. 3 anos antes, a antiga União Soviética finalmente cai. Surge uma nova Rússia por trás da dilacerada cortina de ferro. Seu povo quer liberdade do Ocidente, o estilo de vida, as viagens internacionais. Mas a companhia aérea estatal russa, a Aeroflot, também está passando por mudanças.
Ela está lutando para comprar 5 novos aviões da empresa francesa Airbus Industrie, o Airbus A310-300, uma aeronave de última geração cujo preço é 70 milhões de dólares. Embora leve menos de 200 passageiros, ela pode voar a uma distância 3 vezes maior do que qualquer uma das maiores aeronaves russas. A A310 é uma aeronave totalmente automatizada com sofisticados sistemas de segurança contra falhas. A Aeroflot espera que isso ajude a melhorar a instável reputação da empresa no tocante à segurança. Sempre que existe uma empresa aérea nacional mantida por seu governo, se aquele governo se encontra em dificuldades, sejam elas financeiras ou políticas, isso afeta tudo que estiver associado àquele governo central. A Aeroflot é uma empresa nacional e por isso há sempre a percepção de que eles possam não ter tido os recursos financeiros e os meios para ser uma empresa aérea bem estruturada, com supervisão bastante para garantir um alto nível de segurança naquela ocasião. A Aeroflot criou uma nova e prestigiada divisão ao redor da frota de Airbus, a Russian International Airlines. Os pilotos usam uniformes especiais, pilotam aviões de primeira geração e viajam para os destinos mais importantes do mundo. A RIA representa uma nova e moderna Rússia para o mundo. Depois da queda da União Soviética, a Aeroflot, ainda controlada pelo governo, foi forçada a buscar lucro e desenvolver uma rede que fosse comercialmente justificável. Para a principal linha aérea da Rússia, a Aeroflot selecionou um grupo de elite formado por pilotos de primeira linha. Todos eles possuem milhares de horas de voo, recordes em segurança impecáveis e falam inglês fluentemente. Eles receberam treinamento especial da Airbus Industrie, os fabricantes das aeronaves. A companhia tinha cerca de 3.000 pilotos naquela época. Apenas 16 homens seriam enviados para serem treinados primeiro. Somente os melhores conseguiram. Iana e Eldar finalmente estão a bordo do novo avião do qual tanto ouviram seu pai falar. Vocês dois se comportem ou o tio Volodya irá apertar o botão de ejetar. Kudrinsky possui 900 horas de voo no A310. Agora tenho que ir. Até mais tarde. Era a primeira viagem deles para fora do país. Mas, sem dúvida, eles o haviam acompanhado em outras viagens dentro da Rússia. Eram bastante viajados para a idade. Primeiro, o comandante Danilov irá comandar o voo através do congestionado corredor de voo fora de Moscou. Depois, Kudrinsky, o comandante substituto, assumirá. Ao fazer isso, o copiloto Piskarev se torna seu copiloto. Os três são pilotos de primeira classe. Nesse novo A310, os instrumentos do painel de voo são totalmente computadorizados. Assim como outras aeronaves de primeira geração, ela está equipada com um piloto automático sofisticado, capaz de pilotar o avião durante longos trechos do voo. Rotas internacionais como essa, para Hong Kong, são o que mantém a Aeroflot. Elas trazem moeda forte e preciosa em uma época em que o mercado interno está lutando para ter lucros. O voo 593 decola às 4h39 da tarde, hora local. Em seguida, ele pegará a rota transiberiana, voando em direção leste para a Mongólia e China. É um voo tranquilo. Com apenas 4 horas de voo das 10 horas de viagem, eles acabam de passar por Novosibirsk, na Sibéria, quase no meio do caminho. Mas Eldar e Iana estão muito agitados para dormir. Depois de tirar a aeronave do congestionado espaço aéreo de Moscou, o primeiro comandante Danilov tira um tempo para descansar. Ele transfere o posto para o comandante substituto Kudrinsky, que passará a ser o piloto em comando durante o próximo trecho da viagem. Você tem o controle. Eu tenho o controle. Ainda acordado? Sim. Por quê? Vamos fazer uma surpresa para o papai? Na cabine? Uhum. Legal. Vocês gostariam? Vamos.
A aeronave, tecnicamente a mais moderna da Aeroflot, agora está voando em altitude de cruzeiro, controlada pelo piloto automático a 10 mil metros. É uma noite calma e sem vento. Mas a paz não irá durar. Os pilotos e a tripulação logo estarão lutando para salvar a vida de todos a bordo. Voltaremos a seguir com Desastres Aéreos, no Nat Geo. O novo Airbus da Aeroflot está em um voo direto de Moscou para Hong Kong. O comandante Kudrinski está levando seus filhos na primeira viagem deles para fora do país. Eles estão prestes a lhe fazer uma visita surpresa. Comandante, o senhor tem visitas muito importantes. Tudo bem. Entrem. Oi, pai. Esse é o copiloto Igor Vladimirovich Piskarev. Oi. Então, o que acham do nosso novo avião? É muito bonito. É incrível. É bem diferente dos nossos velhos aviões russos. Pai, o que é aquilo? Bom, esse é um computador de voo. Ele pilota o avião. Faz tudo automaticamente. Não. Agora, venha e sente em meu lugar. Você gostaria? Venha. É um voo tranquilo. Muitos passageiros estão dormindo sem saber o que se passa na cabine. Pai, posso virar? Claro. Não. Yana, você gostaria de pilotar o avião? Não. Coloque suas mãos no manche. Vamos. Mas não toque em nenhum botão, tá legal? Principalmente nesse vermelho aqui, o piloto automático. Não toque nele, tá bom? Kudrinski gira o botão de seleção de rota. Isso não desliga o piloto automático, mas lhe permite virar o avião ligeiramente para a esquerda e faz sua filha pensar que ela está pilotando o avião. O horizonte artificial mostra o avião se inclinando lentamente para a esquerda. Esse instrumento é vital quando não é possível ver terra, uma vez que ele mostra ao piloto a que nível está a aeronave em relação ao horizonte. Olha, foi o senhor virou o avião. Kudrinski agora coloca o avião de volta ao seu curso pré-fixado, enquanto o copiloto Piskarev contata por rádio o controle de tráfego acerca de sua posição. Novo Kuznetsky, aqui é Serra Uniforme, nível de voo 350, rumo 105. O voo 593 está agora a 3.200 quilômetros a leste de Moscou, próximo ao meio da Sibéria. Serra Uniforme 593, Novo Kuznetsky, nível de voo 350, rumo 105. Serra Uniforme 593, estimando Zakir às 17h59. Agora é a vez de Eldar assumir o comando. Ele estava esperando há muito tempo por esse momento. Piloto sendo filmado. Você está filmando? Sim, estou. Posso virar isso? Sim, mas se virar para a esquerda, para onde é que o avião vai? Esquerda. Isso, cuidado à esquerda. Olhe para a terra quando estivermos virando. Eldar sente muita pressão sobre o manche. Ele parecia se mover com facilidade quando sua irmã estava ali. Então ele tenta com mais força, mas não consegue virar o avião, pois o piloto automático o está mantendo em seu curso. O avião está virando? De repente o manche vira com facilidade. Legal. O avião está virando para a esquerda? Está. Ajuste o horizonte para normal para ele. Mais uma vez, seu pai ajusta o botão de seleção de rota de volta para a posição original, completando a volta e a ilusão de Eldar de estar pilotando o avião. O comandante Kudrinski seleciona então o modo de navegação. Isso diz ao piloto automático para que coloque o avião de volta em seu curso para Hong Kong. Pai. Mas Eldar continua segurando o manche para a esquerda. Ele fica duro outra vez. Posso voltar para o meu lugar? Para quê? Você só vai dormir? E não corra pela primeira classe, ou eles vão nos demitir. Eldar agora vira o manche ligeiramente para a direita, divertindo-se com os controles. Eu vou fazer compras em Temple Street. É um shopping famoso, só que abre à noite.
está virando. Tá virando sozinho? É, está. Faz apenas 3 minutos que Eldar está no assento do piloto. O avião está inclinando acentuadamente. Uma curva que aumenta a inclinação a cada segundo. O avião parece estar virando sozinho, mas ninguém parece saber por quê. Indo para algum tipo de órbita? Procedimento de órbita, um padrão de espera. Mesmo? Claro que sim. Um arco substitui a linha reta de direção na tela. O arco se parece com um avião em um padrão de espera próximo a um aeroporto. Enquanto estudam a tela, o avião continua a virar. Ele agora está inclinando a 45 graus, mais do que seu projeto lhe permite. De repente, as barras indicadoras de atitude de voo desaparecem da tela do horizonte artificial. A tripulação não tem mais qualquer informação acerca de curso ou direção. O avião está voando a 650 km por hora e inclinando-se muito. Assim como um rápido movimento em um carro esporte, o dramático movimento da aeronave começa a empurrar todos em suas poltronas. Rapazes! O piloto automático do A310 trabalha para manter o avião no ar. De repente, o nariz sobe. A atuação da força da gravidade cada vez maior faz com que seja difícil para Piskarev alcançar os controles. Ele faz o que pode, mas nada acontece. A forte virada de Piskarev para a esquerda não mudou a posição do avião. Certo. Segure o manche. Eldar é o único com as 2 mãos totalmente nos controles. Pro outro lado. Ele consegue seguir apenas as ordens mais básicas. Ele não consegue se levantar, pois a velocidade da virada o está pressionando na cadeira. Pro outro lado. Para a esquerda. Pra esquerda. Agora pra direita. O outro lado. Estou virando para a esquerda. Tudo bem, saia. Faz pouco mais de 4 minutos que Eldar está no assento do piloto e agora ele não consegue sair. Seu corpo está com o dobro do peso normal. Saia. Tudo o que Kudrynsky pode fazer é lutar contra o efeito multiplicativo da força da gravidade. Saia! O voo 593 da Russian International Airlines para Hong Kong está com sérios problemas. Olha o solo! Faz 4 minutos que o filho de 15 anos do piloto está no comando. O avião está virando acentuadamente e perdendo altitude. O outro lado! O comandante Kudrynsky precisa desesperadamente voltar para o assento do piloto, mas ele mal consegue se mexer. O avião está virando de forma tão acentuada e tão rapidamente que a atuação da força da gravidade sobre seu corpo o faz sentir com o dobro de seu peso normal. Todos a bordo sentem agora a força dos dramáticos movimentos do avião. O avião do comandante Danilov está em uma situação crítica, mas ele não consegue chegar à cabine do piloto. Ele também está preso ao assento pelas intensas forças criadas pela excessiva inclinação da aeronave. O avião continua não respondendo. Para deixar a situação ainda mais confusa, um alarme começa a soar. Ele sinaliza o total desligamento do piloto automático. O avião está agora completamente nas mãos de Piskarev e de Eldar. E para piorar ainda mais a situação, há outro alarme. Pro outro lado. O avião está prestes a entrar em stall. À esquerda. Um sistema automático de segurança entra em ação para manter o avião no ar. Ele abaixa o nariz e coloca o Airbus em um mergulho violento para conseguir ganhar velocidade novamente. Olha o solo! O avião mergulha a assustadores 200 metros por segundo. Eles estavam voando a 10 mil metros, mas agora estão caindo depressa. A não ser que façam alguma coisa rapidamente, eles atingirão o solo em menos de 1 minuto. Piskarev puxa o manche com toda a força possível para tirar o Airbus do mergulho. O nariz finalmente sobe e o avião começa a subir rapidamente. Enquanto isso, o copiloto Piskarev continua tentando recobrar o controle da aeronave. Diminua a potência dos motores! Piskarev tirou a aeronave do mergulho, mas ela está subindo rápido demais. Os motores do A310 não têm potência suficiente para empurrá-la quase verticalmente para cima. A velocidade aerodinâmica cai dramaticamente. O avião consegue subir um pouco com dificuldade, mas ele foi levado ao seu limite. À medida que a intensidade da aceleração diminui, Kudrynsky entra em ação. Mas Piskarev estolou o avião.
A aeronave cai em parafuso. De 6.000 metros, agora o Airbus está caindo em parafuso em direção ao solo a aterrorizantes 70 metros por segundo. Potência total! Pela primeira vez desde que a crise começou, o comandante e copiloto conseguem trabalhar juntos para salvar o avião. Potência total, não? Consegui. Estamos com potência total. Kudrinski aciona o leme da aeronave, a superfície vertical na cauda, para tentar parar o giro. Velocidade. Não consigo ver. Finalmente, o avião parece estar respondendo. Acionando o leme, Kudrinski quase interrompeu o mergulho em parafuso. Saindo. Saindo. Muita velocidade. Diminua um pouco a potência. Depois de uma luta desesperada, os dois pilotos conseguiram tirar o avião de seu giro aterrorizador. Com calma. Eles estão começando a nivelar, mas ainda não estão totalmente no controle. Vamos sair dessa. Tá tudo bem. Calma. Puxa um pouco para trás. Em meio a todo o caos dos últimos minutos, os pilotos não sabem exatamente o quanto eles caíram. De repente, não há mais tempo. Voo 593, por favor, responda. Sierra Uniforme, por favor, responda. 500 quilômetros ao norte da fronteira com a Mongólia, controladores do tráfego aéreo em Novokuznesk esperam o contato de rádio do voo 593, que deixou sua área de controle. 593, responda. Menos de 2 horas depois, a primeira equipe de busca sai para procurar o Airbus na gelada e rude imensidão siberiana. Eles finalmente localizam os restos do voo 593 em uma encosta de colina, a cerca de 100 quilômetros a leste de Novokuznesk. Logo fica evidente que não há sobreviventes entre os 75 passageiros e a tripulação. Aquela era uma aeronave totalmente nova, equipada com a mais recente tecnologia. O que poderia tê-la derrubado? Porque não houve aviso, nem mesmo um sinal de anormalidade. A imprensa russa logo faz especulações. Poderia ter sido uma bomba terrorista? Durante algum tempo, eles não me disseram nada específico. E somente no dia seguinte, o diretor da empresa aérea me disse que não havia qualquer esperança. Foi um momento terrível, claro. Terrível. Difícil de acreditar. A Aeroflot leva as famílias dos falecidos a Moscou. Entre elas está Brenda Clark, mãe do passageiro britânico Mark Newport. Lá encontramos nossa nora. Disseram que a área estava isolada, que não podíamos descer até lá. E ela disse: "Vocês podem descer, Brin, pois os chineses estão lá fazendo rituais e coisas assim. Eles estão lá." E foi quando eu soube que haviam mentido para mim, que a área estava isolada. Eu disse a eles: "Eu quero ir até lá e se vocês não me levarem, eu arrumo uma carona." As autoridades os levam ao local do acidente. Famílias de vítimas chinesas lançam pedaços de papel com mensagens escritas. Outras pessoas jogam flores. Foi muito comovente. Tínhamos as flores e as pequenas mensagens escritas naqueles pedaços de papel e as jogaram lá. Foi muito bonito. Os russos levam as famílias até um necrotério em uma cidade próxima do local do acidente, onde permanecem os corpos que foram resgatados. Alguns estão mutilados demais para serem identificados. Eles pedem que as famílias examinem pedaços de roupas que foram recuperados a fim de ajudar na identificação dos corpos. Brenda Clark encontra as fotografias de família de seu filho. Isso a faz sentir um calafrio. Pela primeira vez, ela tem certeza de que ele estava no voo. Tem início a operação de resgate. O governo russo mobiliza 238 soldados, polícia, investigadores e equipes de resgate. Todos no mundo da aviação querem saber como um novíssimo Airbus de última geração pôde cair sem qualquer aviso.
Será que os A310 possuem problemas que ninguém conhece? Eles precisam descobrir rapidamente. O investigador-chefe de acidentes, Ivan Mativinsky, é o encarregado dessa tarefa. O local do acidente oferece poucas pistas, mas as que ele tem são intrigantes. Garrafas de champanhes que não se quebraram, uma comissária de bordo com uma máscara de oxigênio e, finalmente, o corpo de pelo menos uma criança jogado na cabine do piloto. O gravador digital de dados de voo da aeronave indica que os motores estavam funcionando quando o avião atingiu o solo. Ele descarta falha no motor. Mas Kivinsky precisa da perícia de um homem que conheça bem o A310. Alguém que também seja capaz de recriar o voo fatídico e descobrir o que exatamente deu errado. Vladimir Biryukov é um experiente piloto de teste e investigador de acidentes no Instituto Gromov, em Moscou. Ele é especialista em Airbus A310. Biryukov esteve diretamente envolvido nos testes e certificação da aeronave antes que os russos a comprassem. Devido ao destino desse avião, do destino dessa companhia, minha primeira reação foi de choque. Como algo assim pode ter acontecido? Tudo o que eu sabia era que o avião havia caído em algum lugar na Sibéria. Lembro de ter passado uma noite em claro, confuso, tentando imaginar o que poderia ter acontecido e o que poderia ter provocado o acidente. Voltaremos a seguir com Desastres no Nat Geo. Entre. Acho que deveria ouvir isso. Toda a investigação tem início com uma análise completa do gravador de voz da cabine do avião. Dessa vez ele revela algo perturbador. Não. Agora venha e sente em meu lugar. Você gostaria? Vem. Pai, posso virar? Claro. Kudrinsky estava no assento do piloto, não? De acordo com a planilha. Posso virar isso um pouco? Sim, mas se virar para a esquerda, para onde irá o avião? Esquerda. Não. De novo. Posso virar isso um pouco? Sim, mas se virar para a esquerda, para onde irá o avião? 10 anos atrás era comum a entrada de pessoas na cabine. Claro que desde 11 de setembro isso se tornou muito mais difícil e você irá encontrar portas de cabine trancadas, geralmente durante o voo todo. Cada país determina suas próprias regras a respeito de quem tem autoridade ou acesso à cabine. Em alguns países, isso cabe ao comandante, assim o comandante pode convidar pessoas para entrar na cabine. Mas deixá-las de fato manipular os controles de um avião, independentemente de haver ou não pessoas ali, o fato de que isso possa ter sido permitido é certamente uma exceção na indústria da aviação. Os dois investigadores estão chocados com o que ouvem no gravador de voz da cabine. É inacreditável. Esses dois jovens, os que não conseguimos identificar, eles não foram jogados na cabine devido ao acidente. Eram filhos dele. E eles estavam pilotando o avião. Outra vez. Os investigadores estão sem fala. Como foi que 3 pilotos experientes permitiram que crianças pilotassem um avião de uma linha aérea comercial? Eles estão a ponto de saber de algo ainda pior. As crianças são apenas parte do problema. Um dispositivo pouco conhecido do avião se revelou fatal. Por que está virando? Está virando sozinho? Para a esquerda! O outro lado! O outro lado! Para a esquerda! Agora para a direita! Para o outro lado! Estou virando para a esquerda! Saia! Saia! Para a esquerda! O solo está bem ali! Investigadores russos ouvem o gravador de voz da cabine de um Airbus da Aeroflot que caiu na Sibéria. O que ouvem faz o sangue gelar em suas veias. Potência total! Consegui! Temos potência total!
É preciso entender os meandros da mente do pai. Ele está muito orgulhoso do que está fazendo. Ele convida os filhos à cabine. Rigorosamente falando, é uma transgressão, claro. Mas eu sei que transgressões desse tipo de fato acontecem na vida real. Não o estou condenando ou defendendo. O que estou tentando dizer é que nenhum acidente tem uma única causa. Há sempre mais do que uma, todas relacionadas. Mas dessa vez realmente parece haver uma única causa. Uma criança pilotando o avião. E isso abala os mais altos escalões da Aeroflot. Não, eu acho que isso beneficiaria... Os investigadores sentem a pressão. A imprensa soube que Eldar estava no comando. A Aeroflot, tentando melhorar a imagem que tinha na era soviética, quer minimizar o dano. Boris Ryback é consultor aeroespacial em Moscou. Dirigentes e executivos da Aeroflot tentaram, na verdade, ocultar resultados e tentaram reduzir a importância desse acidente, pois foi uma situação muito constrangedora. Os dirigentes da Aeroflot não são os únicos a acompanhar a investigação. A Airbus, a empresa europeia que fabricou o avião, também está bastante interessada. Ivan Efremovich. O que foi? Nada. Se o acidente foi provocado por Eldar, isso isentará a Airbus. Ao mesmo tempo, as famílias enlutadas estão igualmente clamando por respostas. Tem certeza? Para Mashkvinsky e sua equipe, é uma situação difícil. Há sempre mais de uma razão para a queda de um avião, e precisamos encontrá-la. Vou fazer o melhor possível. A reputação dele e a reputação da Airbus, assim como a da Aeroflot, dependem agora da descoberta dessa outra causa. Esse era um voo internacional e tratava-se de uma aeronave construída no Ocidente. Era inevitável que a investigação que seria conduzida pelas autoridades e que o inquérito que seria conduzido pelos advogados dos reclamantes tornassem públicas as informações. Ao mesmo tempo, a fabricante da aeronave, a Airbus Industrie, estava muito interessada em obter uma explicação de fato plausível acerca do que ocorrera, uma vez que a reputação de sua aeronave estava em jogo. O que não aprovei foi a maneira como fomos tratados pela Aeroflot após o acidente. Eles não nos diziam nada do que estava acontecendo. Eles negavam tudo. Eu queria saber por que meu filho morrera. Queria saber por que esses homens permitiram uma coisa daquelas, mas tudo o que conseguíamos da Aeroflot era nada. Nada e nada. Todas as vezes que tentávamos saber alguma coisa, eles simplesmente não queriam saber. Não são apenas as famílias que estão desesperadas por respostas. Vladimir Biryukov continua tentando saber tudo o que pode a respeito da causa da queda do Airbus. Através da análise do gravador de dados do voo, ele pode acompanhar e repetir todos os comandos dados à aeronave durante o voo. Estávamos tentando chegar o mais perto possível da verdade para encontrar a causa, pois esse era o precedente. O primeiro avião produzido fora do país para uma companhia russa a cair em pleno voo. A investigação confirma que o piloto automático estava ligado quando os problemas com o avião começaram. Mesmo com as crianças na cabine, o avião deveria ter mantido seu curso. O que houve de tão errado? E então, alguma coisa nova? Podemos descartar a filha de Kudrinsky. Ela sentou-se na poltrona do piloto, mas não pilotou o avião. Às 17h47, o comandante Kudrinsky lhe pede que não toque na chave do piloto automático. O pai de Yana programou o piloto automático para que virasse, enquanto Yana simplesmente colocava as mãos suavemente sobre os comandos. Foi o senhor que virou. Mas quando Eldar assumiu o comando, Biryukov descobre que alguma coisa dramaticamente diferente aconteceu. Ninguém poderia ter imaginado, nem mesmo os 3 pilotos na cabine. Biryukov pode ter descoberto a peça que faltava. O gravador de dados do voo do avião mostra que 2 minutos e meio antes do acidente, enquanto Eldar estava no comando, o piloto automático é parcialmente desconectado. Esse é o início de todos os problemas do avião. Mas como foi que aquilo aconteceu?
piloto automático é um sofisticado computador que controla a velocidade, altitude e direção de uma aeronave. A altitude e a direção são controladas por 3 funções-chave. O leme, que controla os movimentos laterais. O plano estabilizador, que controla o movimento vertical. E os ailerões, para virar. No voo 593, o piloto automático havia se desconectado dos ailerões. Os pilotos automáticos que eram utilizados antigamente tinham um comando único de ligar e desligar. Hoje, nos sofisticados sistemas de gerenciamento de voo, é possível literalmente selecionar partes do piloto automático e desengatá-las, mas não necessariamente desligar totalmente o piloto automático, a menos que você queira. A questão que realmente preocupa o investigador Biryukov é o que levou o piloto automático a ser parcialmente desconectado. Não há menção disso nos registros de voz da cabine. Se esse é um defeito do avião, ele poderia se tornar fatal em voos futuros. A única maneira de saber ao certo é reconstituindo o acidente em um simulador de voo na sede da Airbus Industrie em Toulouse, na França. A experiência de Biryukov como piloto de provas e seu conhecimento minucioso do A310 são cruciais para a investigação. Usando as informações do gravador de dados do voo, Biryukov reconstrói os acontecimentos, começando pelo momento em que o comandante Kudrinsky permite que seu filho esteja no comando. Um copiloto ajudará a refazer as ações de Piskarev. Cuidado à esquerda. Olhe para a terra quando estivermos virando. Ao contrário de sua irmã, Eldar vira o manche antes que seu pai programe o piloto automático para fazê-lo. Os comandos estão duros porque ele está competindo com o piloto automático. No simulador, Biryukov reproduz todos os movimentos de Eldar. Agora está começando a ir, indo. É isso. Segure o suficiente e ele desconecta. Quanto tempo? 30 segundos. E ele é desconectado suavemente. Nenhum aviso? Não. Ninguém na cabine sabe, mas esse é um momento crítico. A intervenção de Eldar no comando faz, na verdade, com que parte do piloto automático se desligue. Leva apenas meio minuto, mas daqui para frente Eldar está no controle dos ailerões. Eldar está, na verdade, virando o avião. Por que está virando? Está virando sozinho? É, está. O que parecia um caso bastante simples, de repente fica muito mais complexo. Volte! O outro lado! O motivo de terem caído não foi apenas o fato de um garoto de 15 anos estar pilotando o avião. A descoberta revela uma aparente falha na maneira como os pilotos são treinados para operar o A310. Estamos com potência total! O investigador de acidente Vladimir Biryukov finalmente descobriu a terrível sequência de acidentes que derrubou o voo 593 da Aeroflot. O filho de 15 anos do comandante Kudrinsky havia virado o manche do avião, contrariando os ajustes programados de voo. Sem aviso, isso desconectou o piloto automático dos ailerões que fazem o avião virar. É isso. Segure o suficiente e ele desconecta. Quanto tempo? O avião começa então uma virada descontrolada para a direita que se torna cada vez mais acentuada. Mas por que ninguém percebeu que o piloto automático havia se desligado? Outra peculiaridade do avião é que ele não possui alarmes avisando a respeito do desengate do piloto automático na lista de aviso e alarmes, enquanto nossos aviões russos possuem um alarme sonoro para essas situações. Assim, creio que o comandante permitiu que o garoto fizesse aquilo, ainda que tenha sido algo irregular, acreditando que mesmo que o piloto se desconectasse, a tripulação seria alertada para o fato. O Airbus A310 tem apenas uma pequena indicação, alertando a tripulação de que o piloto automático foi desengatado. Não há alarme. E a tripulação russa, obviamente, não tinha conhecimento disso. Mas há ainda uma outra razão para que ninguém percebesse o que estava acontecendo. Ao que parece, o piloto automático continuava trabalhando normalmente, uma vez que estava controlando as demais funções do avião.
Embora o avião agora estivesse se inclinando, a situação ainda não era crítica. Nesse ponto, se a tripulação tomasse as medidas corretas, poderia ter estabilizado o avião. Eldar é o primeiro a perceber que o horizonte artificial está indicando inclinação. Por que está virando? Está virando sozinho? É, está. Os 3 pilotos não conseguem compreender isso. Afinal, Kudrinski retornara o voo para o rumo do piloto automático. Makarov apresenta uma explicação. Indo para algum tipo de órbita? Procedimento de órbita, um padrão de espera. Mesmo? Claro que sim. Subindo a 1 grau por segundo. 27 graus. Agora devemos estar entrando na zona. O que foi isso? Um estranho arco aparece agora no painel de navegação, semelhante ao curso que o avião tomaria sobrevoando um aeroporto, esperando para aterrissar. Surgiu um arco bastante semelhante ao arco que aparece na tela quando o avião entra em um padrão de espera. Há zonas de espera ao redor de aeroportos. Quando há acúmulo de aviões, eles entram nessa zona e circulam enquanto esperam. Entretanto, não poderia haver tal zona naquele ponto do trajeto. E ainda assim ouvimos na gravação: "Ei, estamos entrando em uma zona." Essa falsa zona de espera distrai a tripulação durante 9 segundos. Naquele período, o avião atingiu um limite crítico. O Airbus está agora inclinando a 45 graus, muito além do que seu projeto lhe permite. Ele não é capaz de virar tão acentuadamente e manter a altura. Ele está agora perdendo a altitude. Rapazes! Mas o piloto automático do Airbus deixou de controlar os aileirões. Suas outras funções tentam compensar isso, puxando o nariz do avião para cima e aumentando a potência para manter a altitude. Os passageiros são empurrados para trás em suas poltronas. O avião está a ponto de estolar. Ele começa a vibrar como uma folha. Segure! Segure! Parte do painel de controle de voo fica escuro, um sinal de alerta de que o avião foi além de seus limites. Daqui para frente, o Airbus está fora de controle. Voltaremos a seguir com Recriando o voo fatídico, Biryukov descobriu como um lapso de julgamento e concentração resultaram em uma situação catastrófica. Mas poderia a tripulação ter salvado o avião e seus passageiros? Os pilotos do voo 593 tentaram retirar o avião de seu mergulho fatal, puxando-o para cima. Mas eles forçaram demais. O avião sobe rapidamente e estola. Perdendo a altitude. Agora começamos a girar. Então, o que fazemos? Está saindo do parafuso. Agora estamos nivelando. Em um instante sairemos do mergulho. Tudo o que tinham a fazer era deixar que o avião lidasse com a situação. O avião possui um mecanismo de segurança embutido que não permite que ele entre em stall mesmo em velocidades muito baixas. Mas o piloto precisa saber disso. Não foi culpa da tripulação, mas foi falta de sorte. Pois se alguém não sabe como fazer alguma coisa, nunca lhe foi ensinado, você sem dúvida não pode culpá-lo. A perseverança da equipe para a realização de uma investigação aberta e honesta realmente mostrou haver mais de uma causa por trás do acidente. Suas descobertas trouxeram benefícios para a indústria toda, principalmente a revelação de que o piloto automático pode ser parcialmente desconectado. Esse continua sendo um dispositivo do A310, uma vez que permite aos pilotos controlar determinados elementos de um voo enquanto deixam o restante para o computador. Mas hoje as tripulações têm conhecimento disso. A má sorte do comandante Kudrinski é que esse mecanismo foi acionado de forma inesperada e difícil de ser detectada. A queda do avião russo acontece em um momento conturbado para a indústria de aviação. Em 1994, no mesmo ano da queda do voo 593, uma série de acidentes nos Estados Unidos levantou questões a respeito de como pilotos comerciais lidam com upsets, situações nas quais uma aeronave se encontra em condições extremas de voo. Quando pensamos em upset em um avião grande, pensamos sobre uma atitude além da que deveria ser a de seu regime de voo normal.
Ou seja, maior do que 20 graus de nariz para cima, maior do que 10 graus de nariz para baixo e ângulos de inclinação maiores do que 25 graus. Em menos de um ano, a indústria começou a oferecer a pilotos treinamento de atualização para situações de emergência, ensinando-lhes habilidades para dominar situações extremas como aquela do voo 593. A tragédia de uma viagem a Hong Kong pode ter contribuído de alguma forma para a segurança de outros passageiros e de outras tripulações. Mas para os pais e amigos daqueles a bordo, o que aconteceu aquela noite não sai da cabeça. O corpo de Adrian Deville foi um dos 22 que nunca foram identificados. Os restos mortais dos passageiros foram cremados juntos pelas autoridades russas. Para mim, ele estava dormindo e é assim que eu lido com isso. Ele não se deu muita conta do que aconteceu. A tripulação do Airbus está sepultada no cemitério de Mitinskov, em Moscou, em um túmulo de herói, próximo ao dos bombeiros que morreram na usina nuclear de Chernobyl. Yana e Eldar estão ao lado do pai. Posso imaginar o horror que eles vivenciaram nos últimos momentos. Ele sabia que não apenas todas aquelas pessoas dependiam dele, mas também seus próprios filhos. Sim, foi uma transgressão. Sim, ele fez aquilo. Mas da forma como tudo aconteceu, foi apenas um acidente anormal, uma estranha coincidência. Eu consegui perdoar o piloto. Pude perdoar as crianças, pois elas eram inocentes. Esse homem tinha 39 anos, e durante aqueles 39 anos ele teve uma carreira exemplar na aviação. Ele tinha uma família, ele se orgulhava dela, e foram os últimos 5 minutos daqueles 39 anos que deram errado. Acho que não devem permitir crianças na cabine, mas agora não faz diferença alguma. Não trará Mark de volta, mas talvez impeça que outros acidentes como esse aconteçam no futuro. Versão brasileira Centauro.